O despertar espiritual. Passamos grande parte da nossa vida, alguns a vida inteira, acreditando que o nosso eu se resume apenas à matéria e que existimos apenas nesse plano físico. Outros acreditam que somos humanos e que temos um espírito, mas na verdade, somos espíritos vivenciando uma experiência humana. Como chegar a essa conclusão? Fique até o final do vídeo e descubra você mesmo. Saudações, pessoal! Bem-vindos ao nosso novo canal Ficção Realística. Eu sou o Mickey Wendel de Oliveira e vamos para mais um vídeo aqui. Mas antes, como de costume, se você gosta de assuntos relacionados à expansão da consciência, multidimensionalidade, extraterrestres, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta também, assim o YouTube entende que você gosta do conteúdo e ajuda os nossos conteúdos a chegarem em mais pessoas, tá certo? Não custa nada, é de graça, se inscrevam, tá bom? Então vamos para o assunto de hoje. Muito se fala hoje sobre o despertar da consciência, né? O despertar do espírito ou o despertar espiritual. Eu vou estar trazendo para vocês uma visão aqui do despertar espiritual, o despertar do espírito e algumas etapas. Não vamos colocar como regra, como um manual de instruções para todo mundo, porque cada um tem uma percepção diferente da realidade. É claro que muitas pessoas podem familiarizar com cada etapa, porque querendo ou não, nós estamos aqui justamente para aprender, para vivenciar e compreender toda essa realidade que nós não compreendemos quando encarnamos numa civilização como a nossa. Nós esquecemos a nossa verdadeira origem para poder vivenciar a experiência com mais intensidade, tá certo? Então, não é uma regra, apenas uma visão sobre a minha experiência, do que eu passei e do que eu estou passando, compartilhando para vocês, tá certo? Nascemos em um mundo totalmente materialista. Vivemos uma civilização de trevas. O conceito de trevas, pessoal, nada mais é do que falta de luz. O desequilíbrio com as trevas é ruim. Como nós somos trevas e não tenho nenhuma luz, nós não temos o caminho do meio. Mas seguindo nesse conceito de luz e trevas, nós somos uma civilização que está total desarmonia com a criação. Porque a própria criação é luz e sombras. Nós somos luz e sombras. Nosso espírito representa a luz e o nosso eu psicológico, o nosso ego, a nossa matéria, representa o que somos aqui nesse mundo. Representa esse personagem que nós viemos viver aqui. Eu sou um personagem, você é um personagem, todos nós somos um personagem. O nosso ego é um personagem que veio aqui vivenciar experiências, colher sabedoria e vivenciar também. Porque para que seria feita a matéria se não for para vivenciar? Não teria sentido. Então a própria criação nos trouxe aqui para vivenciarmos e experienciarmos e buscarmos a ascensão. Porém, que nessa sociedade materialista, a gente fica apenas nas sensações, no prazer, apenas experienciando e vivenciando os prazeres da carne e não buscando a ascensão. A nossa luz, o nosso eu superior, a nossa essência busca ascensão, busca sabedoria transcendental, porque ela sabe que existem outros planos superiores. Já o nosso eu psicológico, o nosso ego, ele busca usufruir os prazeres materiais. Como equilibrarmos o nosso eu psicológico e o nosso eu superior? Estamos aqui apenas de passagem, não somos daqui. A Terra é um grande palco, onde nós somos os atores. Quando o nosso espírito encarna no mundo como o nosso, ele não lembra do que viveu lá atrás, ele só lembra do momento que ele chegou a esse mundo. E justamente é esse o desafio. É literalmente quando vivemos o personagem de corpo e alma. Só que no caso a nossa alma tá quietinha ali, o nosso eu superior tá dormindo embaixo do nosso ego. E é justamente essa a grande jogada da vida, né? É a gente aprender, buscar conhecimento, seguir o rumo e o
piloto automático do que vive a nossa sociedade, nós estamos vendo que o mundo se transformou, no que as pessoas se transformaram. Vamos fazer diferente. O mundo é muito mais do que isso. O mundo é uma perfeição. Nós criamos a nossa realidade. Então esse nosso personagem que nós estamos vivendo, ele já começa a ser moldado desde criança, pelos nossos próprios pais, que também foram moldados nesse sistema. Nas escolas, nós já começamos a ser moldados ali. Ali o nosso ego ele já começa a ser moldado. Então, na nossa sociedade, os egos são muito parecidos. Cada um tem um tipo específico de manifestar o ego. O ego preguiçoso, o ego materialista, o ego comilão, o ego mentiroso. Existem várias formas de manifestação do nosso ego, mas cada pessoa manifesta da sua maneira, do que é mais cômodo para ela, do que ela busca mais, do que ela quer viver. Então o ego nada mais é do que tudo que somos nesse mundo. Nossos desejos, nossos objetivos, nosso dia a dia, como tudo é estipulado desde pequeno e como nós fomos criados para servir o sistema do jeito que é. Nós somos escravos do próprio sistema. Então o nosso ego nada mais é do que tudo que somos dentro da Matrix. Nós temos um pensamento quando estamos na Matrix. E sair desse pensamento e caminhar para outro é uma visão completamente diferente. A visão da Matrix é uma visão do impossível, onde nada é real, impossível, o que existe é só boleto. Só boleto que existe, conta pra pagar, né? Na Matrix é o que existe, é o que as pessoas acreditam. Já o oposto disso é um mundo completamente diferente, onde não existe impossível, onde o impossível foi implantado na cabeça das próprias pessoas. Lá está implantado o impossível, é lá que existe o impossível. O impossível no nosso universo não existe, as possibilidades são infinitas. A gente só tem que tirar essa visão reta que foi colocada na gente, né, a visão terrestre, que é onde a gente não consegue enxergar um palmo à frente, onde a gente não enxerga nem o que está dentro da gente, e começar a olhar para cima, para ver a imensidão que é o universo. Quantas possibilidades não existem? E nós aqui presos em problemas, sofrendo, vivendo um mundinho bem pequenininho. A vida é muito mais que isso. O universo é muito mais que isso. Então o nosso eu superior, né, a nossa essência, a nossa alma, ela fica dormindo ali embaixo do nosso ego. Então nós temos que despertar esse eu superior. Mas como fazer isso, né? Primeiro passo é em busca, é acreditar. É claro que é muito difícil já acreditar assim logo num ponto de partida, porque as nossas crenças, os nossos paradigmas que nós crescemos, eles nos impedem muito de ir pra frente. Nós acabamos ficando ligados muito nele. E quem já acha que sabe tudo, então, quem já acha que já tá no topo do conhecimento, que já é o dono da verdade, como eu falei anteriormente, o despertar ele pode levar alguns anos. Não vai ser da noite por dia. Eu conto aí que na minha jornada, a primeira etapa, que é o que eu vou citar pra vocês aqui, foi há 10 anos atrás. Então não é do dia pra noite, não é uma coisa gostosa, por isso que muitas pessoas não vão além. Não é uma coisa a princípio, né? O começo é um pouco doloroso, mas depois você vai se libertando de tudo e aí vai ficando muito mais fácil viver e compreender essa realidade, porque desde pequeno nós crescemos cheio de dúvidas em nossas mentes, sem respostas para nada, mas essas respostas elas estão aí. É claro que hoje a humanidade evolui dia após dia, ou seja, dia após dia tem uma coisa nova para você aprender. Porém, que o conhecimento material, ele já está no seu limite. Então, se você ficar no materialismo, você vai ficar ali estagnado, porque o materialismo, ele não tem como ir mais para frente, porque se ele for mais para frente, com o ego do jeito que tá, acaba com o mundo, acaba. Então, hoje, a humanidade evolui dia após dia, mas com espiritualidade, transcendendo essa coisa material, porque essa falta de espiritualidade, essa falta de luz é que causa todos os problemas que nós vemos hoje no nosso planeta. Então depende muito de cada um buscar a luz, ou seja, buscar o conhecimento transcendental. Isso só vai fazer bem para você mesmo e para o mundo depois. Nós estamos passando por um processo de transição planetária. Como acreditar na transição? Quando você passa a fazer parte da transição. E é claro que no nosso mundo esse caminho não é muito explorado. Pessoas ainda estão muito ligadas ao materialismo, porque nós fomos condicionados a isso. Acontece que as coisas mudam. Então, hoje nós somos uma civilização de trevas e estamos em transição, ou seja, de tempos em tempos nós vivemos um período de trevas,
trevas para aprendermos, evoluirmos, crescermos, para podermos viver uma experiência de luz, acendermos o espírito para vivermos uma experiência diferente, para nós transcendermos todos esses problemas que nós temos na sociedade. E nós temos que transcender o ego, porque lá na Era da Luz não vai ter problemas. Sabe aquele mundo que você sempre quis? Ele vai existir porque não vai depender do ser humano. Existem seres de outras dimensões, seres multidimensionais que comandam tudo isso, que vão ajudar nesse processo. Se dependesse do ser humano, a treva se estenderia aí por mais quantos anos? 20 mil anos? 40 mil anos? Porque não explora, né? Não explora esse conhecimento transcendental. Prefere ficar nas trevas, vivenciando, sentindo, experienciando, que não é ruim. É ruim? Não é. Porém, que quando não tem esse conhecimento sobre a realidade, o mundo se transforma no que se transformou. Quando não se compreende a lei da ação e reação, que é o que rege o nosso projeto hoje, as coisas desandam, né? Como podemos notar no nosso mundo. Então, podemos concluir que o caminho das trevas é muito mais atraente. Porém, que nós somos trevas e luz. Nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos os nossos destinos. Nós criamos a nossa realidade. Então, nós temos que assumir as nossas responsabilidades, saber que o que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa e que só nós podemos mudar. Quando nós nos unirmos, quando acabar essa separação, essa coisa do ego, de separar, dividir e competir, as coisas vão começar a caminhar muito melhor. Um mundo com menos desigualdade, né? Pessoas que têm dinheiro que nem podem gastar a vida inteira, enquanto outras estão na sarjeta, sem nem ter o que comer. Então, buscando a nossa essência, é que nós despertamos o nosso espírito, despertamos o nosso eu superior. Nós podemos dizer que o começo de tudo é você enxergar a realidade como ela é. Você enxergar que as pessoas vivem relacionamentos baseados em interesses pessoais, baseado na matéria, o que uma pode oferecer para outra fisicamente, no status social, financeiramente. Quem não quer viver bem, né? Porém que toda ação gera uma reação. As pessoas escolhem isso para elas e a parte do ser humano acaba deixando de existir, porque quando escolhemos ter e não ser, as coisas mudam. Esse materialismo extremo na sociedade é que causa os problemas de carência, solidão, depressão, porque o ser humano ele pode ter tudo. Se ele não tiver amor, ele não tem nada. E sem amor, um homem é vazio. O que adianta? O bolso cheio, conta cheio de dígitos e o coração vazio. Não tem ser humano que sobreviva bem a isso, que viva uma realidade real, vai viver sempre uma ilusão, sempre uma busca para fora, buscando para fora, achando que a felicidade tá fora, e a felicidade nunca vai chegar, porque a felicidade está dentro de nós. Quando nós estivermos felizes com nós mesmos, aí nós conseguimos desfrutar melhor do exterior, aí tudo muda. Então chegamos à conclusão que enxergar essa realidade é o grande passo para você sair dela, que se você acha que tá tudo bem, se você acha que jogo de interesses, que o mundo é esse mesmo e que é isso. O mundo é esse, todo mundo interesseiro, todo mundo querendo o que o outro tem. Eu tô preocupado com o que você tem, não com você, né? O casamento termina, as pessoas estão mais preocupadas com a separação de bens, os meus bens, vamos dividir, do que em relação com o término mesmo do relacionamento. Então, quando a gente enxerga isso, vamos para segunda etapa, né? Enxergar o que o mundo desse jeito nos transformou. A pessoa interesseira que nós somos, sem perceber, buscando o tempo todo interesses. Só que, como eu disse, toda ação gera uma reação. Você fica muito vazio, muito carente. E geralmente as pessoas que te criam também estão presas nisso. Então aí você tem dois problemas. O problema de mais velho e o problema de quando você era mais novo, que em alguns casos a família não consegue dar esse respaldo pro seu filho e ele cresce carente desde pequeno, entra numa sociedade do modelo que é e aí as coisas só vão piorando. Até você conseguir enxergar tudo isso, ver o que o mundo do jeito que tá te transformou, pode demorar tempos aí, anos. Sem acessar o subconsciente ainda. Quem acessa o subconsciente, né? Quem sabe não acessar o subconsciente aí, sabe que é um pouco mais fácil esse processo. Então a segunda etapa nós podemos dizer que é enxergar
o que o mundo nos transformou. E aí entramos na terceira etapa, que seria ir em busca ao autoconhecimento. É descobrir o que move você, é descobrir o que tem no seu subconsciente, porque lá estão as informações que te movem, o que te está no subconsciente, os teus medos, as tuas frustrações, teus desejos, seus anseios, tudo está lá no seu subconsciente, é justo o subconsciente que te move. Então esse medo, que é justamente o que esse modelo que a gente vive explora, porque o ser humano é controlado pelo medo, o medo controla ele. E o medo é justamente o maior inimigo, ou seja, você é seu maior inimigo por conta do medo que você tem. Eu tinha um medo muito simples, mas que nós só conseguimos enxergar esse medo quando nós controlamos ele, que é o medo da crítica, o medo do que o outro vai achar. E é só por isso que hoje eu estou fazendo esse canal, porque eu não tenho mais esse medo do que o outro vai achar. Então nós conhecermos o que somos interiormente, as nossas emoções, os nossos pensamentos, indo em busca do autoconhecimento para nos libertarmos disso. Esse também é um processo que é doloroso e que também não é do dia para a noite. Então você vai ter um tempo e com leveza para fazer isso. Não se cobre tanto, mas vai em busca de libertar dessas frustrações, tenta voltar no passado, tenta enxergar o que te transformou, né? Porque nós fomos condicionados a compreender que o nosso eu tá fadado ao sofrimento e que nós temos que sofrer e que sofrer é normal. Não, você pode acabar com o seu sofrimento. Você só precisa ir atrás para acabar com esse sofrimento. Então a terceira etapa é em busca de equilíbrio da razão e da emoção, para você poder viver mais tranquilamente, com sentimentos mais harmoniosos, sentimentos mais equilibrados, né? Quem não quer ter uma vida mais equilibrada emocionalmente? Todos nós queremos isso. Então nós entramos na quarta etapa, que é começar as tuas práticas espirituais, começar um yoga, começar a meditação, começar um tai chi chuan, sei lá, começar qualquer prática que vai te ajudar a tranquilizar a tua mente. E em busca de colocar essa prática em ação, praticarmos isso, porque a cultura oriental já nos ensina que devemos fazer essas práticas para justamente baixarmos a nossa frequência do nosso ser, né? Vibrarmos mais tranquilamente, termos maior controle do nosso eu. Então, a quarta etapa seríamos nós fazer práticas espirituais, né? Meditação. Como eu disse anteriormente, tá, pessoal? Não se atentem à ordem das coisas aqui, como eu tô falando. Então nós podemos entrar agora na quinta etapa desse despertar, que é quando você aplica todo o conhecimento. É claro que você já vem aplicando aquele conhecimento de antes. É a hora que você percebe, que você vê o conhecimento que você aplicou, tudo que você foi atrás, e você começa a prestar atenção à realidade, aos indícios que o universo te mostra, o fruto das tuas próprias ações, que você já começa a colher, por já entender que quando você faz o mal, ele volta para você. Então você já começa a enxergar uma outra realidade pelo conhecimento que você vem adquirindo. Você começa a perceber que a sua realidade está mudando, os seus pensamentos estão mudando, as suas emoções estão mudando, tudo está mudando. Então é aí que você começa a perceber uma nova realidade, que eu digo que seria essa nova etapa de você enxergar que a ação e a reação, porque tem muitas pessoas que cometem um grande erro na ação e reação em querer julgar a vida do outro. Se nós não podemos julgar quando vai mal, muito menos quando vai bem, que as pessoas vivem de aparência, não é mesmo? Então quando a gente começa a prestar atenção nessa realidade que nós mesmos estamos mudando, é que a gente até mesmo ver a física quântica, como que ela realmente se aplica à nossa realidade, porque não é você apenas vendo o videozinho lá de cara falando que física quântica é uma bobagem, que isso não é nada, ou senão você vendo lá espiritualista falando que sim, que é mil maravilhas e que isso vai mudar a tua vida. Não, você vai mudar quando você prestar atenção na realidade. Então, o conhecimento, ele tem que ser aplicado e tem que ser vivenciado e tem que perceber
Se não, é isso. É tudo uma grande bobagem. É só palavras jogadas ao vento. Então, é muito importante essa quinta etapa. É prestar atenção na nossa realidade. Na nossa nova realidade que nós estamos construindo. Agora nós vamos entrar numa etapa que foi um divisor de águas para mim. Eu citei por cima, assim, no primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal. Hoje eu vou citar novamente, mas eu não vou especificar muito. Vou apenas dizer como que foi esse marco para mim. E mais pra frente, quando eu criar uma relação com vocês, inscritos do Ficção Realística, eu explico mais ou menos, começo a me abrir mais dessa experiência pessoal que eu tive, tá certo? Mas é apenas para nós concluirmos que essa etapa, ela é o que de fato vai mudar tudo na sua vida. Essa experiência foi a minha, mas você terá a sua, outras pessoas terão diferente, mas esse foi um grande passo para mim, que eu tive essa experiência no final do ano passado, é acreditar profundamente no princípio da causa e efeito, acreditar no caminho da realidade única e acreditar no conhecimento espiritual. Porque por nossas crenças, por como fomos projetados dentro da nossa sociedade, os conhecimentos que nós tivemos desde muito novos, é o que a gente acredita e se baseia. Quando a gente começa a conhecer uma coisa nova, a gente fica, poxa, será que é verdade? Será que não é? Ai, será que é verdade? Será que não é? E como a gente vive numa realidade física, a gente não consegue saber no que acreditar. A gente fica em dúvida se é real ou não é, e aí nasce aquele mundo cheio de dúvidas. Mas se você for em busca da verdade e você plantar e colher, as respostas chegam para vocês. E para mim chegou dessa maneira. Assim, eu busquei, mas aconteceu de um jeito que eu não esperava, simplesmente aconteceu e mudou tudo essa experiência. Inclusive até a decisão de ter um trabalho como esse que eu tô fazendo aqui no Ficção Realística, que é um trabalho apenas de compartilhamento, né? Uma nova visão. A gente vê hoje pessoas levando só coisas na internet que não agregam ou não muda a vida de ninguém. Claro que a minha intenção não é mudar a vida de ninguém. Isso é uma coisa que tem que buscar. Eu sei que eu quis buscar. Então vai ter gente que vai querer buscar, vai ter gente que não vai. Mas aqui tá uma luz para as pessoas que querem buscar, continuar indo em busca desse caminho, porque é um caminho libertador, é descobrir o divino que já habita em nós. E essa experiência me deixou muito clara isso e muito ciente do que os grandes mestres sempre nos ensinaram, Buda, Jesus, todos os grandes mestres espirituais aí sempre nos ensinaram: vós sois deuses. Conheça a ti mesmo e conhecerá a Deus. Então essa experiência me trouxe essa compreensão, também um pouco da etapa de cima, né? Da compreensão da realidade, dos frutos dos meus próprios atos. Então assim, foi um marco na minha vida e mais pra frente eu entro em detalhes sobre isso. Mas acreditar é muito importante. Acreditar é que de fato vai mudar a sua vida. Então aí entramos na sétima etapa, que é justamente a etapa que eu me encontro. É que durante tantos anos no modelo de vida que eu tinha, né, que nós temos dentro da nossa sociedade, os hábitos e os costumes que nós agregamos com o passar dos anos, né? Aquela alimentação horrorosa dentro desse sistema capitalista que coloca veneno pra gente se alimentar. Um monte de alimento veneno. Isso só vai fazer mal pra nossa saúde. Então você começa a enxergar isso, então você começa a entrar numa dieta mais natural, numa dieta mais saudável, uma dieta mais vegetariana, uma dieta mais natural, sem tanto industrializado. Você também vai diminuindo bebida alcoólica, você vai também entendendo que isso prejudica o seu corpo, então você vai procurando uma vida mais saudável, né? Entrando em harmonia com o seu corpo, respeitando o seu corpo. Então você vai deixando essas coisas de lado, vai procurando ser uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais equilibrada, vai controlando o que você coloca no seu corpo. Que você conseguindo controlar o que você coloca no seu corpo é um grande passo para você conseguir controlar qualquer coisa na sua vida. Quem consegue controlar o que coloca para dentro do seu corpo, tá um grande passo aí de uma grande expansão de consciência. Inclusive também, se você tem vícios como bebida, cigarro, outras substâncias, você já vai começando a eliminar, a tirar da sua vida, tirar do seu cotidiano, porque você entende que tudo isso te prejudica e que você também já não vai sentindo mais tanto a necessidade de estar usufruindo
diminuindo essas coisas, porque você vai se sentindo mais completo com você mesmo. Você vai tirando, eu costumo dizer que essas são bengalas que nós vamos agregando em toda a nossa vida para não resolvermos os nossos problemas que nós temos. Então a gente maqueia eles com alguma coisa, só que quando a gente começa a resolver esses problemas, a tirar isso da gente, a gente fica pleno com nós mesmos. Então a gente perde a necessidade de explorar essas coisas ao nosso redor. Nós começamos a nos tornar pessoas mais saudáveis, pessoas mais equilibradas com o nosso corpo e com a nossa alma. Então essa é, né, a fase que eu me encontro, e agora eu posso falar um pouco da próxima fase, que seria o que eu estou plantando agora, para quem sabe colher lá na frente ou não. Tudo depende do meu propósito de vida, tudo depende do que foi programado para eu vir fazer aqui por mim mesmo, mas que eu estou plantando. Podemos entrar na 8ª etapa, que é quando você começa as suas práticas espirituais, você começa a plantar a espiritualidade, você pode colher lá na frente os frutos, ter experiências paranormais, como o aumento da terceira visão, que a terceira visão não somente enxergar, né, um plano extrafísico, mas e sim o aumento da sua intuição, o equilíbrio da razão e da emoção. Mas quando você vai plantando e plantando, você pode abrir a sua terceira visão, pode ter projeções astrais conscientes. Então essa etapa você começaria a ter experiências extrafísicas. Então, plantando espiritualidade, nós colhemos espiritualidade. Então isso é uma coisa que pode vir a acontecer, como também não pode. Tudo depende dos seus mentores, né? Dos seus guias, não só de você. Vamos agora chegando num ponto que... Será que acabou essas etapas do despertar do espírito? Creio eu que não, que essa jornada continua ainda. Temos muito mais do que agregar e muito mais do que aprender. Mas o meu conhecimento hoje e a minha fase que eu me encontro me mostra até aqui. Mas lá na frente eu posso fazer um outro vídeo que seria a continuação desse vídeo aqui. Mas hoje o meu conhecimento e a minha percepção me traz até aqui somente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Não deixem de se inscrever, tá, pessoal, no nosso canal. Curta, compartilha. Ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas, tá bom? Um grande beijo, gratidão por ficarem até o final e até a próxima.